de volta, coloridas e lindas. Está voltando o podcast ao ar com mais uma convidada mega especial e essa eu conheço de longo prazo, por isso que eu acho que a nossa conversa vai fluir com muita sinceridade, de uma forma leve, alegre. A Fernanda Grando, eu vou começar apresentando ela como vocês devem conhecer, que é através das redes sociais. Apesar de Iguaporé ser uma cidade pequena, a gente sabe que cada vez mais as pessoas nos acompanham ou acompanham o nosso recorte da vida da rede social. Como a gente não se encontra o tempo inteiro com os outros, muitas vezes eles fazem um desenho da gente em cima daquilo que a gente acaba postando nas redes. E Fer, você tem trabalhado muito com redes sociais, então eu pensei da gente começar essa conversa partindo de agora e voltando no tempo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o seu trabalho nas redes sociais e de que forma ele te transformou. Seja muito, muito bem-vinda. Michi, obrigada. É sempre uma alegria conversar contigo, né? A gente tem esse contato e a nossa história, a nossa trajetória, por mais que não seja de tanto contato presente, né? Mas a gente, de um jeito ou de outro, tá sempre aí se acompanhando e se encontrando, né? E a gente viveu histórias lindas e sempre acompanhando uma a outra. Então, tô muito feliz em ser convidada nesse projeto de vocês, que é o projeto de empoderar mulheres, né? E de valorizar mulheres aqui da nossa cidade. Eu vou começar, então, falando como que surgiu, né? Como que eu comecei a aparecer nas redes sociais. E eu acredito que foi uma virada para muitas pessoas. Foi na pandemia, né? Onde a empresa, né, estava fechada e eu estava em casa. E aí, inclusive, ontem eu encontrei um caderno das minhas anotações, que foi quando eu comecei o projeto do Mulheres... do Coisa Mais Linda, Mulheres Conectadas. Que eu participei, inclusive. Que a gente fez uma live, que foi com essa intenção de gerar essa conexão. E eu vi que as pessoas estavam com medo das redes sociais, mas estavam vendo que tinham que começar a aparecer. E eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei de conversar e sou expansiva, né? E foi uma maneira que eu encontrei de talvez ajudar outras mulheres. E o propósito do projeto era esse, e aí a gente começou a fazer lives, então tava muito em alta, né? Fazer as lives de conversa, e a gente começou fazendo e valorizando mulheres aqui da nossa cidade, né? Mulheres que tivessem muito a nos ensinar, mesmo não sendo famosas, né? E aí eu comecei a fazer essa parte com esse engajamento nas redes sociais. O que aconteceu foi que a pandemia foi passando, né, Misha? Eu tava dedicada nesse projeto, porém a vida ela foi retomando. Normal. E aí eu comecei a ter que dar conta do meu trabalho físico, né, da empresa, e também continuar atuante nas redes sociais. E nesse meio tempo desse projeto, eu ganhei uma visibilidade e começaram a aparecer os trabalhos como influencer, né? Como geradora de conteúdo. E aí eu fui com tudo, assim. Tiveram algumas empresas que já tiveram a confiança de falar assim, ó, Fer, a gente quer que tu faça. Então, eu nunca tinha trabalhado e aí eu comecei a fazer da minha forma, dando a minha cara para os trabalhos que eu ia fazendo. E aí começaram a aparecer oportunidades de trabalho nas redes sociais para gerar conteúdo e como influencer. E nesse meio tempo, o que eu comecei a fazer é mostrar a minha rotina, né, Michi? É mostrar o meu dia a dia, é trazer as coisas que eu ia vivendo. Então, ou seja, quando eu ia pra academia, ou uma coisa que eu fazia, uma comida que eu fazia, porque, tipo, eu não sei cozinhar. Então, tipo, o que eu fazia, eu pensava... Já era o máximo. Já era o máximo. Então, se eu tô conseguindo fazer, eu não talvez... cheguei nesse ponto ainda, um dia eu chego. Um dia, né, Michi? Então, eu falava assim, se eu conseguir fazer isso aqui que é fácil, tu também consegue. Então, tá tudo ok. E aí, eu ia mostrando as minhas rotinas. E aí, Michi, o que aconteceu? Foi tomando uma proporção que a internet acabou começando a fazer parte da minha vida. Só que aí vem uma questão que é muito delicada para mim e que é muito importante, qual a mensagem da rede social? Qual a mensagem que as pessoas recebem da gente? Porque assim, eu vou te dizer, eu consumo muito internet. Eu tô sempre, principalmente em redes sociais como Instagram, eu consumo muito. E às vezes existe uma frustração em mim. Existe, Michi, porque a gente acaba acompanhando as pessoas que têm aquela imagem, que passam a imagem da vida perfeita. Então, são os melhores lugares, as melhores roupas, os melhores recebidos, né? E as melhores parcerias. E aí, a gente acaba se frustrando. O que tem de errado comigo? Por que não vai? Por que eu não chego naquele patamar? Você já se perguntou isso? Já, Michi, já me perguntei. E o que mais me pergunto ainda, Michi, o que mais faz com que eu tente mostrar cada vez mais a minha realidade é o que eu passo para as pessoas. Porque também, se eu fosse passar só as coisas lindas que acontecem comigo, seria uma partezinha da minha vida.
Entende? Então eu fico pensando assim, eu não quero ser aquela pessoa que as pessoas olham e têm inveja. Tu entende? Eu não quero passar isso, porque eu muitas vezes sinto inveja de várias pessoas e seria hipocrisia. Você se sente ruim, assim, É. né? São os dois lados, invejar alguém e ao mesmo tempo ter aquele sentimento angustiante. Porque a questão se a gente falar, eu nunca senti inveja de ninguém, a gente vai estar mentindo, entende, bicho? A gente sente, a gente olha num primeiro momento e a gente se pergunta, nossa, não acontece comigo. Nossa, como eu queria estar vivendo o que essa pessoa está vivendo. Acontece porque nós somos seres humanos. Nós somos essas pessoas que querem, também se espelham nos outros. Então eu pensei assim, bom, eu vou mostrar as coisas boas quando eu tiver um recebido, quando eu tiver que fazer um passeio legal ou uma viagem. Mas eu quero mostrar muito como que é a rotina da Fernanda, que trabalha direto de domingo a domingo, da Fernanda que tá sempre correndo. Por exemplo, agora para vir aqui, eu fui para casa meia hora, aí o cara tava lá instalando um negócio no meu quarto, daí eu pensei, meu Deus, vai ter sujeira quando eu voltar. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Essa é a vida, real. A vida real. É a nossa vida, Fernanda, não é só a sua, porque a minha também, o meu caminho foi o mesmo, sair da rádio, vir pra cá. E eu fico me perguntando também qual é o julgamento dos outros, exigindo que a gente chegue num lugar que muitas vezes a gente nem deseja chegar. Eu comecei no jornalismo há muitos anos atrás, na época que jornalismo só dava certo se você estava na televisão. Eu nunca quis. Eu nunca quis sair da minha cidade e ingressar numa carreira de apresentadora de TV e as pessoas me comparavam. Ah, você tem que chegar onde está a Fátima Bernardes. Ah, você tem que chegar onde está a Patrícia Poeta. Eu dizia, não, mas eu sou tão feliz aqui. Eu acho que eu posso realizar o meu trabalho aqui. E as pessoas não entendiam aquilo. Então, era como se eu fosse uma pessoa que tinha me frustrado e não tinha dado certo. Eles não conseguem entender a gente fazendo a diferença no nosso núcleo. E é tão importante. É tão importante. É a mesma questão hoje em dia seria a questão de seguidores, Exato. né? Eu fico vendo assim, eu ganho 10 seguidores, dali a pouco eu perdi 8, eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Só que eu penso assim, gente, se eu ficar me apegando nos números ou nas visualizações que eu vou ter nos meus stories ou do que eu quero atingir, vai deixar de ser uma coisa natural, vai deixar de ser uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer. Então, assim, lógico que a gente almeja, sim, ter o reconhecimento, todo mundo quer, a gente almeja, eu quero, de repente, sim, tá ganhando, tá monetizando alguma coisa com a internet, sim, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem noção de que o que importa é a diferença que a gente vai estar fazendo na vida das pessoas, e quando eu compartilho, Michi, as coisas do meu dia a dia. Então, os problemas que eu tenho também lá na empresa, né, que eu atuo, assim, com questão, a parte de colaboradores, ou a parte de algum problema que dá de gestão, ou de coisas que são difíceis para eu fazer, né, partes onde exigem mais o meu foco, a minha concentração, porque eu não tenho isso, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sou criativa, e às vezes eu preciso focar, e aí eu compartilho alguma coisa, às vezes eu falo, gurias, eu tô me sentindo assim, e aí chove comentário. É ali que você conecta. É aí que conecta, sabe, Michi? Quando eu falo como eu Fernanda, tô me sentindo. Exato, e aí eu vejo que muitas mulheres mandam, já me senti assim, eu também acontece comigo, nossa, Fer, eu não acredito, eu tô muito mal, e aí a gente fica tendo uma troca. Então, hoje, o meu papel é esse, assim, Misha, tentar trazer essa leveza, né, encontrar também um equilíbrio de quando estar presente e como estar presente, e da imagem de passar, porque, gente, não existe a vida perfeita de ninguém, e isso todo mundo fala, mas eu vejo que cada vez mais a gente precisa estar falando que não existe. Então, é como tu falou, são recortes na nossa vida que aparecem aí, né? E também, Michi, muitas vezes a gente tem a melhor das intenções e vão ter as pessoas que não vão entender essa melhor das intenções e que vão julgar. Julgamentos, vou aproveitar esse teu gancho. Já teve julgamentos que te entristeceram ou que muitas vezes te desestimularam a seguir? Michi, já. O que aconteceu? Na maioria das vezes, eu recebo mensagens de apoio, positivas, dizendo que se conectam e que gostam. E, ok, talvez dessas tantas pessoas, muitas achem coisas de mim, mas não falam. Mas existem as pessoas que falam. Já aconteceu, Michi, enquanto eu estava vivendo uma viagem, né? Eu estava de férias. E eu recebi, de um perfil fake, eu recebi mensagem. Conta. Eu recebi mensagens horríveis, assim. Eu tava num momento muito feliz, curtindo as tão esperadas férias. E eu recebi mensagem de um perfil fake. Mas assim, Michi, não foi só... Foram mensagens muito difíceis, horríveis de ler. Falando da minha pessoa, me julgando como mãe, falando sobre meu relacionamento. Ou seja, foi um choque pra mim, sabe? Receber isso,
porque eu imaginei que essa pessoa estaria se escondendo atrás de um perfil Exatamente, a fake, covardia. mas essa pessoa me Te conhecia, conhece. entende? E aí isso me afetou. E a gente se pergunta com quem a gente está convivendo. É. Quem é? Não é, de repente, ali a ovelhinha e é um lobo. E tá disfarçado de cordeiro. Então, assim, Michi, aconteceu comigo, sabe? Foi difícil, assim, até meu namorado, deixa pra lá, não dá bola, essa pessoa não te conhece. Ele foi bem importante nesse momento, assim. Ainda bem que você tinha esse apoio. Michi, porque o que acontece? Se eu falar assim, eu sou inabalável, Quem é inabalável? ninguém é inabalável, né? Então, Ninguém assim, eu tentei levar, porque eu pensei, gente, o que essa pessoa está falando é algo que ela acha. Tá dentro dela, não tá tá em dentro mim. dela, não está em mim. Então, é o que ela está achando de mim, eu não posso mudar. Mas sim, me abalou e eu fiquei por algum momento, assim. E aí, esse perfil continuou me atacando em mais diversas outras vezes. Mas, essa história, ela teve uma reviravolta, aonde a pessoa que fez isso, ela em algum momento se entregou e veio conversar comigo. E aí olhou comigo no olho a olho, assim, e aí a gente pôde ter uma troca. E aí a questão é isso, que é importante a gente falar, gente, de julgamentos, né? O que talvez a gente esteja enxergando no outro, o que incomoda no outro, é o que talvez a gente tenha que melhorar. O que a gente tem que resolver dentro da gente. Quase então, sempre não. Sempre é isso. Sempre é isso. Porque eu penso assim, e outra, a intenção que a gente tem de ajudar, né? A intenção que a gente tem de ajudar, eu sempre penso assim, a gente pega pela mão. Isso já aconteceu dentro da minha família, Misha, em muitos momentos as pessoas, mas eu só quero te ajudar. Gente, ajudar dentro daquilo que a pessoa acredita ou da vida que ela acha que o outro tem que ter. Eu acho que a ajuda, de fato, ela não é jogar uma coisa. A ajuda, ela é pegar pela mão e falar pra pessoa, compreender vem cá. o teu jeito, o que tu tá vivendo. Que a empatia não é sentir como se a gente sentisse, é sentir o que o outro sente. Então é diferente, é muito diferente do que eu achar que você se sente assim e eu me colocar no seu lugar. Fernanda, você sempre foi uma mulher fora da caixa. A gente não pode te enquadrar naquela que casou, engravidou. Não é. Você é fora da caixa e por isso mesmo você tem esse diferencial para conversar com todas nós mulheres que passamos pelos mais diversos problemas ao longo do nosso amadurecimento. Você foi uma mãe jovem, você passou muitos percalços e você nunca perdeu esse sorriso, esse entusiasmo, essa meninice, eu digo, porque quem te olha vê ainda aquela menina que dançava no CTG, então assim, é muito bonito isso. Você nunca perdeu a ternura. E eu acho que é isso que te conecta com as pessoas, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa maternidade, a tua fase da vida agora com relacionamento. Uma vez eu conversei contigo e você disse, nós vivemos tão bem assim. Naquele sentido de estar tranquilo, sabe? De não precisar cumprir um padrão, ir pra igreja, casar, morar junto. Isso é tão bom de saber que cada um pode viver como quer e viver feliz. Michi, uma coisa que eu falo assim, hoje, demorou assim, hoje eu vou fazer 39 anos agora em novembro, então eu estou ainda com 38. É isso aí, gente. Né? Estou com 38. É isso aí. E aí é o seguinte, demorou até os 30 anos, Michi, eu me via perdida. Eu me via perdendo, eu via que as pessoas me influenciavam, eu via que eu queria estar me encaixando. Agradando todo mundo, sempre dizendo que sim. Eu sempre tive aquele perfil, todo mundo, mas a Fernandinha, ela é querida, mas a Fernandinha, ela é um amor, mas ela é educada, mas todo mundo gosta dela. E aí, por muito tempo, eu deixei de me impor e deixei de falar, é daqui até aqui, tem esses limites, sabe, Misha? Então, demorou pra eu ter essa virada de chave, assim, pra ter... Tipo, assumir mesmo, sabe? Bancar a minha vida. Essa é a minha personalidade, essa é a minha essas personalidade, são minhas escolhas. São as minhas regras e assumir de vez as rédeas da minha vida. E aí, imagina, eu fui mãe aos 22 anos. E aí, a minha vida virou uma loucura, assim. E aí, imagina, eu mãe com 22 anos, solteira, né? E aí, as pessoas se achavam no direito de dar opiniões, porque, imagina, ela é jovem, ela não, né? Ela não sabe. E aí... virou uma bagunça, sabe, Michi? Tanto que hoje, um pouco a maternidade, quando as pessoas às vezes falam, Fer, mas tem um filho, me assusta. Eu não troco, né? Imagina, não trocaria. O meu filho hoje é o meu parceiro, ele não gosta muito que eu fale dele, então amado, não posso mas falar. A gente quer tanto falar, João. O João não gosta muito que eu falo dele, até um dos motivos pra ele não aparecer nas redes sociais. Mas é uma escolha dele que você tem que respeitar. As pessoas julgam, mas o teu filho não aparece. Gente, o meu filho não aparece porque ele não quer aparecer. Simples, né, Michelle? Até isso as pessoas às vezes julgam e questionam. Ou às vezes que nem a minha que aparece demais. Nossa, Michelle usa aparece criança. demais. Então assim, nunca a gente vai agradar. Nunca vai agradar. Então assim,
Aí eu ficava um pouco perdida. Aí eu fui amadurecendo e falando, gente, eu não posso, vai ter que ser daqui até aqui. Eu não posso deixar que as pessoas comandem a minha vida. E aí eu consegui, sabe, Michi, depois de tanto perrengue, depois de tanto percalço, depois de fazer tanta coisa errada, sabe? E hoje, eu comecei de um tempo pra cá, eu assumi as rédeas da minha vida. E aí, Michi, esse assumir as rédeas da minha vida trouxe uma mudança gigantesca. Mas também me trouxe uma cobrança. Eu me cobro, então eu tô hoje em dia eu estou assim, segura da minha vida de tudo que eu fiz, mas tem momentos em que eu vivo uma certa crise comigo mesma. E, tipo, cara, olha o que eu fiz lá no fundo. E daí eu venho trazendo pro consciente, tá, mas eu fiz porque era o que eu tinha condições de fazer naquele momento, era o que eu sabia fazer, da maneira que eu sabia fazer, isso em relação a tudo, em relação a como realmente eu eduquei meu filho, ou o que eu dei de comer pro meu filho. Eu falava, gente, como que eu consegui, como que eu fazia isso, que eu deixava... Naquele momento era o que você podia fazer. E você fez com todo amor e com tudo que você podia oferecer. Isso, então assim, esse processo, ele é muito louco, assim, às vezes eu falo para minhas amigas, eu falo, gente, às vezes parece que eu tô surtando, porque pelo mesmo motivo pelo mesmo fato de eu estar muito segura, em alguns momentos eu falo, meu Deus do céu. Só que Fernanda, quando você tá no comando, você é responsável pelas suas escolhas, você não pode terceirizar a culpa do que dá errado. Então, deu errado, tudo bem, eu assumo. É isso a culpa mesmo, é isso mesmo. E aí, eu acho que é muito gostoso, porque eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim, que viver dá muito trabalho. Dá, mas é divertido. Dá muito trabalho, porque tu não quer simplesmente acontece uma coisa e tu fica, aconteceu, dane-se. Não, eu quero entender o porquê que aconteceu, por que aquela pessoa reagiu daquela maneira. Será que o que eu falei para aquela pessoa eu deveria ter falado de outro jeito? Como ela vai entender? Então eu tento entender todos os sentimentos que tem dentro de mim, sabe? E eu acho que isso é muito divertido. É muito difícil, mas é divertido porque tu vai... Te mantém viva, Fernanda. Isso faz com que eu fale assim, eu quero ver o que vai dar ali na frente, eu quero entender as coisas que estão acontecendo comigo e me respeitar. E aí, Misha, a questão de padrões... É realmente isso, eu fui fora da caixa. E hoje eu vivo um relacionamento que é um relacionamento seguro, maduro, feliz e não é apegado a nenhuma regra. A gente não... As pessoas às vezes falam, tá, mas você se vê quando? Quando a gente quiser, no sábado, né? Enfim, a gente tá construindo uma história e fora do que talvez as pessoas achem que tem que ser o certo. E mesma coisa mas tu tem um filho? Tenho, então eu tenho a minha casa, eu tenho meu filho, eu tenho a minha vida e eu tenho meu relacionamento. Então, eu acho que é isso. E a gente tem os negócios juntos e a gente se ajuda e a gente se apoia. Vocês construíram. A gente construiu uma relação saudável, forte, inabalável, que independe do que os outros acham. É isso mesmo. E claro, né, Misha, às vezes eu fico meio que assim, querendo, queria casar, não sei o quê, mas... Bom, mas quem tá casado às vezes pensa, não, mas eu queria me separar, né? Como seria bom morar então, sozinho? Então, isso que eu falo, ser. Nunca a gente vai estar 100% assim, as coisas estão andando, daqui a pouco eu vou ter vontade, mas daqui a pouco, mas tá tão bom assim, o que vai diz pesar, que vai e mudar, vai ver o que é melhor. Sabe? Então, eu acho que esse amadurecimento acontece, né? E as meninas que são jovens entendam isso, né? Que às vezes a gente não entende o porquê que tá vivendo esse processo, que tá conturbando, tá tudo uma bagunça. Calma, que com o tempo as coisas vão se ajeitar. E para as mulheres que estão na fase, como eu, né, Michi, talvez na fase que tu tá, nessa fase onde a gente já consegue, tá mais tranquila, né? Que a gente tenha essa sabedoria, né, Michi, de se entender e de se olhar e fazer da vida uma festa. Eu e minhas amigas, a gente decidiu o seguinte: agora a gente vai fazer tudo que a gente não fez. A gente vai viver, vai aproveitar, vai curtir, vai viver essa fase, sabe? Dar risada, levar as coisas a sério, mas estar juntas, se conectar, sabe, Misha? Eu acho que isso e levar a vida da maneira mais leve, porque os problemas vêm, né? O estresse vem. Eu andei tendo e ainda tô passando por uma crise de ansiedade muito grande, né? Estou passando por momentos difíceis onde não consigo dormir direito. Eu vou relaxar meia hora de tarde, eu não consigo, me acordo com o coração acelerado, porque tenho responsabilidades também, sabe? Mas eu penso assim, tentar levar da forma mais leve, desligar, né? Sair do trabalho, desliguei, vou fazer uma coisa, vou fazer uma caminhada, vou cuidar de mim, né? Falando em cuidar de você, o seu corpo, simplesmente, se a gente olhar as suas fotos, a gente sabe que ali tem muita dedicação, né, Fernanda? As pessoas podem achar que é fácil, que é simples, mas você abriu mão de muita coisa para ter o corpo que você queria ter. Foi uma construção também. Misha, é muito legal falar em relação ao corpo, porque o que mais a gente ouve
os padrões, né? As pessoas falam assim, mas existem os padrões de beleza, enfim. Eu acredito que padrão é aquele que a gente estabelece pra gente mesmo. Então, eu defendo que cada mulher tem que se olhar no espelho, Michi, e se enxergar e se aceitar. A partir do momento que ela se olha, se ama, ela usa a roupa que ela quer, ela vai pra onde ela quer, tá tudo certo. A partir do momento que essa mulher vai se olhar no espelho e vai enxergar algo que ela não gosta, que essa mulher vai se olhar no espelho e não vai usar uma roupa porque ela não se sente bem, aí é o momento de mudar. E isso foi o que aconteceu comigo, sabe, Michi? Tipo assim, eu comecei a me olhar no espelho há um tempo atrás, eu falava, eu não gosto de ver isso. Não me reconheço mais. Não me reconheço e não gosto de ver isso. E eu não quero, eu quero mudar. Mas esse é o padrão que eu estabeleci pra mim, entende? E aí eu admiro as mulheres que fazem isso, tanto aquelas que treinam, vão pra academia, querem ficar saradas e musculosas, tanto aquelas mulheres que se aceitam com o corpo que elas têm, que às vezes são mais cheinhas, são mais magrinhas, enfim, cada uma na sua beleza, ou que tem um pouco mais de celulite, entende? Enfim, Michi, é se aceitar. Então, eu defendo muito isso. Penso assim, a partir do momento que a gente começar a se podar por causa do corpo, é porque tem alguma coisa errada. E aí, sim, a gente precisa fazer essa solução e fazer essa mudança. E aí, eu fiz isso, né? Então, eu comecei a mudar a minha rotina alimentar, fazer mais academia, me movimentar mais. Eu sempre fui muito ativa porque eu dançava. Sim. Então, sempre eu dançava. E ativa, enfim. E aí, Michi, eu parei de dançar. A idade foi chegando, eu falei, meu Deus do céu. Sabe, Fernanda, aproveitando o que eu vejo muito e acontece muito comigo, eu sou uma pessoa que geneticamente magra, no sentido de nunca precisar fazer dieta, nada. Eu sempre coube na minha calça 36. E aí eu engordei 20 quilos na minha gravidez e quando eu voltei, eu já tinha então 35 anos quando a Olivia nasceu e de repente eu me olhava no espelho e eu não me enxergava mais como eu era. E se num ano você tem uma mudança tão grande de aparência, é muito difícil você se aceitar. Por isso que eu vejo que tudo não está só na nossa cabeça, mas está na forma como a gente sempre se viu. Então, se é uma mudança gradual que você vai aceitando conforme o tempo vai passando, eu acho até mais fácil. Mas no meu caso, meu Deus, aqueles 20 quilos a mais, eles pesaram muito na forma como eu me enxergava. E eu também passei a buscar, inclusive eu tive outros problemas, né? Porque a gente não se movimenta, eu era completamente sedentária. Então, eu busquei academia achando que eu tinha um câncer de mama, porque me doía todo o braço. E, na verdade, era a lesão por esforço repetitivo e falta de exercício. Só que tem que ter um estalo pra gente buscar saúde, né? Tem. E não é nem a questão, muitas vezes, estética, mas é do nosso psicológico e da nossa saúde mesmo. Então, se todo mundo puder fazer algo por si, não é? Nesse sentido do movimento. Michi, tu sabe o que acontece? Acontece com a minha mãe, assim. A minha mãe, porque muitas vezes se eu treino, é pesado, enfim, eu acabo, aí na hora de entrar no carro, dói tudo, e aí a minha mãe fala, tu é doida fazer isso? Por que tu faz isso? Daí eu falo, mãe, tu não tá sentindo dor pra entrar e sair do carro agora? E ela fala, tô. Eu falei, será que essas dores que tu tá sentindo agora não são consequência de uma vida inteira sem fazer uma atividade, sem fazer um exercício? E daí ela, ai, filha, pior que a mãe nunca fez nada. Então eu falo, mãe, eu sinto dor hoje porque futuramente eu não vou sentir. Entende? Então eu acredito muito nisso. A mesma coisa da alimentação, né? É muita tentação, né, Michi, que a gente tem a nossa volta. Eu ainda caio todos os dias, eu não consegui. De comida, então... Mas sabe o que eu penso, Michi, assim, em questão de alimentação? Eu acho assim, às vezes, outro dia me viram fazendo uma panquequinha lá e falam, mas a Nutri não gosta. Eu falei, sim, mas isso daqui não é uma regra na minha vida. É uma exceção. Então, qual que é a tua regra e qual que é a tua exceção? Exatamente. Então, é esse equilíbrio, sabe? Eu comia, por exemplo, eu chegava a comer 2 chocolates todos os dias. Então, agora, se eu quiser comer um chocolate uma vez por semana, eu vou comer. E se eu quiser comer 2 vezes por semana, eu vou comer. Mas isso não é a regra de todos diária, os dias, de né? Então, muitas meninas me pedem, Fer, mas como tu consegue? Até por causa do restaurante, né? Então, acontece o quê? Acontece que eu vou buscando o equilíbrio. Se eu tiver vontade de comer uma sobremesa, eu vou comer. Mas isso não vai ser todos os dias, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar isso, Michi. O equilíbrio, pensar principalmente na nossa saúde. Como eu quero estar daqui 10 anos. Pensar no futuro. Né? Como vai ser pra eu entrar no carro, pra eu sentar no vaso pra fazer xixi? Eu vou ter dor? Como vai ser pra eu brincar com os meus filhos ou pra fazer qualquer atividade, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E tem coisas, Michi, que não custam nada, né? Vai caminhar, vai tentar correr um pouquinho lá no autódromo.
é tão É lindo lindo. para ir caminhar, né? É caminhar aqui no centro da cidade, ver, né, a movimentação ou no final do dia, enfim, num domingo de manhã. São pequenos prazeres que a gente tem e é uma forma da gente estar cuidando da gente. E criar um hábito. Fernanda, para a gente encerrar, vamos falar de empreendedorismo, que você é empreendedora não só no Sobrado, agora também no Madre. E como é que foi esse novo desafio? Eu sei que deve estar sendo bem estressante, que também foi abraçar uma nova causa, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos, Michi. Bem importante falar, que bom que tu tocou nesse assunto, eu vou tentar ser o mais breve possível. Aconteceu, né, um fato com a minha família triste, né, e a gente viu que o negócio da família, ele ia daqui a pouco fechar, enfim, e aí surgiu a oportunidade e a gente viu aí uma possibilidade de estar assumindo e tentando tocar esse negócio. E aí o que eu quero falar é muito interessante que a gente tenta e muitas vezes a gente não dá conta. É verdade. E, Michi, isso foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu chegou num ponto em que eu tentei, né? E não consegui dar conta. Que bom ouvir isso, porque a gente tem que admitir quando a gente não consegue. Não consegui dar não conta, dá, a vida sabe? também, né? Cobra. Isso, Michi, porque o Sobrado, ele era sempre, né? Tinha minha mãe, o Lodge sempre tocando à frente e eu fui assumindo. E aí, então, eu assumi, quando a gente assumiu o Madre, eu e meu namorado, a gente assumiu juntos, enfim, mas eu estava totalmente sobrecarregada. E eu estava vendo que eu não estava dando conta, Michi. Sua saúde depois ia cobrar. E aí, o Madre, daqui a um tempo, vai estar passando por umas mudanças, e essas mudanças aconteceram justamente porque nesse momento eu priorizei a tua saúde. A minha saúde e a minha lucidez, assim, porque eu realmente não estava dando conta. Então, se tu não tivesse tocado nesse assunto, Michi, eu ia tocar. Porque tem muitas vezes que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. E que a gente, imagina se eu falhar. Aí né? que mora o perigo, né? Aí que a gente adoece. Aí que a gente adoece. Então, chegou num momento que eu falei assim, eu não vou aguentar. E aí, também passei por esse momento de não vou aguentar, estou fracassando, estou falhando, estou deixando a desejar, né, Misha? Então, todas essas cobranças vieram também até mim. Mas eu falo isso, que eu tô tão segura hoje das minhas decisões e tô tão segura da minha vida que tá tudo bem. Ai, Fernanda, se eu não aguentei, sabe? Então, assim, é um negócio que eu tenho certeza... Quanta gente precisa ouvir isso nesse momento? Porque eu sempre digo, nunca desista. Para, como é isso? Não desista nunca, eu você desisti. vai morrer. Não, gente, desista na hora certa. Parte pra outra. Abre caminho pra uma outra pessoa também assumir. Isso. Não, vamos parar com isso de não pode desistir, pelo amor de Deus. Porque eu ficava me cobrando, eu falava, não, eu vou ter que fazer dar certo, eu vou ter que doar. E aí, nisso, eu tava... A minha vida eu não tava vendo, eu não tava conseguindo dar conta, eu tava surtando. E aí, eu falei, eu não vou dar conta. Então, eu vou parar, eu quero desistir. E, se não der pra desistir, a gente vai ter que achar um outro caminho para fazer dar certo. Então, daqui a um tempo, a gente vai estar passando por algumas mudanças pra fazer dar certo, entende? E aí dá certo pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, o que eu mais quero falar sobre empreender, né, Michi? Pra todo mundo que tá empreendendo. Não é fácil. E se chegar um momento que tá te custando a tua saúde mental, tá custando a saúde física, tá custando o teu tempo precioso, tá custando caro. E aí é um momento de rever. E rever caminhos, rever trajetórias, né, Michi? Não digo que tem que jogar tudo pro alto, até porque tudo demanda, né, investimento de tempo, e outras financeiro. Pessoas envolvidas, tem que ser maduro, seguro, mas tem uma hora que a gente tem que tomar a decisão. Às vezes a gente tem que mudar a rota. Então, sobre empreender é isso. E sobre empreender é todo dia tomar decisões difíceis, todo dia tá aí dando a cara a tapa, todo dia tentando resolver, mas eu acho que quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio entre ter um negócio e também ter a sua paz e ter o seu tempo precioso, viver o seu momento presente com sabedoria, Michi, eu acho que aí a gente vai poder estar seguindo com o negócio. Então, principalmente para as mulheres, né? Eu digo assim, gurias, tá tudo bem se não deu certo hoje, tá tudo bem se falhar hoje. Muitas vezes, as minhas metas diárias, tipo, por exemplo, beber água, eu falho todo dia que eu não bebo o suficiente e eu falo, Fernanda, tá tudo bem. Amanhã a gente vai beber água, entende? Fernanda, tá tudo bem não terminar aquele relatório que tinha que terminar. Amanhã a gente vai terminar. Porque senão a gente fica aquela coisa, meu Deus, a pessoa tem que fazer tudo e tem que dar o chequezinho em todas as tarefas diárias. E é humanamente impossível. Então, assim, devagarinho, no nosso tempo, a gente vai conquistando, sabe, Michi? Passinho por passinho. E
se tiver que desistir, se tiver que parar, foi o que aconteceu com o projeto do Coisa Mais Linda. Ele se transformou, na verdade, num outro caminho para você. Você vê que nada termina, tudo Vai se se transformar. É isso mesmo que eu acredito, assim, e é isso que eu quero passar, Michi, sabe? É que a gente pode desistir, que a gente pode recalcular as nossas rotas, que a gente pode melhorar e que a gente pode se enxergar e que a gente se olhe, né, de fato, assim, quando a gente enxerga no espelho, que a gente saiba olhar também as nossas feridas, saiba olhar as nossas marcas e entender que foi, que passou, né? E quando eu falo, Michi, não eu falo também isso muitas vezes no meu Instagram. Quando eu falo sobre isso, não significa que eu consigo fazer isso sempre. Significa que se eu estou falando é porque é para eu também conseguir estar fazendo, sabe, Michi? Então não significa, a Fer, ela é super resolvida, a Fer, ela não... Ela vem dar conselho vem pra dar gente. conselho, não. Quando eu falo sobre algo, eu tô falando de mim. Eu tô falando dos meus sentimentos. Pra você também aprender. Eu tô falando pra eu poder aprender, sabe? Então, assim, não é pregar lição nada. São as minhas falhas, são os meus medos, as minhas inseguranças. E também é tudo que eu conquistei e como eu consigo levar minha vida hoje, depois de ter passado por tanta coisa. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é o aprendizado. Tem um livro que eu li, é A Pequena Abelha. Vou deixar de dica pra todo mundo. Ele é maravilhoso. No final, ou no começo, tem lá uma frase que diz que uma cicatriz, ela não surge num morto. Uma cicatriz, ela aparece num vivo. A gente tem que ter orgulho das nossas cicatrizes, porque toda cicatriz que a gente tem, ela significa simplesmente você sobreviveu. É isso mesmo. E se a gente sobreviveu, é porque tem vida pela frente, né? É isso mesmo, Misha. É linda essa mensagem, eu gosto. Amo esse livro, eu também eu li esse livro e gosto muito dessa mensagem e acredito mesmo nisso, né, Michi? A gente vai ter as nossas cicatrizes. Vamos nos orgulhar e seguir. É isso mesmo. E se parabenizar e se orgulhar do que a gente conquista e se abraçar e se acalentar nos momentos que são difíceis, né? E se apoiar e buscar entender tudo que a gente viveu e amanhã é um novo dia e viver da melhor forma e com a melhor plenitude que a gente encontrar. Cada dia uma pequena vida. Fê, muito obrigada pela presença. Michi. Eu sempre digo, a gente atira no que vê, acerta no que não vê, porque eu estava buscando uma oportunidade de falar sobre isso com as mulheres empreendedoras que muitas vezes ficam aí se cobrando, ficam aí adoecendo, praticamente desistindo da própria vida para manter, seja um relacionamento, seja um empreendimento. Parem, mulheres. A felicidade, ela nunca pode ser a custa, ser o valor de um projeto. A gente está aqui para ser, acima de tudo, feliz. Fernanda, a felicidade, a gente se encontra, né? Com certeza. Até a próxima, gente. Beijo!